Em um recanto isolado, nas profundezas de uma floresta antiga, vivia um sábio estoico conhecido por sua serenidade imperturbável e força interior inabalável. Seu corpo era marcado por cicatrizes de batalhas passadas, mas era na profundidade de seu olhar que se revelavam as verdadeiras feridas de sua alma. Este sábio, cuja vida fora repleta de adversidades, estava prestes a compartilhar uma das lições mais cruciais que aprendeu ao longo de sua jornada: a importância de treinar a mente para responder imediatamente a certas situações, garantindo que ninguém jamais o desrespeitasse. Reunidos ao seu redor, jovens discípulos esperavam ansiosamente por suas palavras. O sábio começou a falar, sua voz grave e pesada, ecoando através do silêncio da floresta. Escutem com atenção, meus jovens, pois o que vou compartilhar com vocês pode definir o rumo de suas vidas. O respeito é algo que se conquista nos primeiros segundos de qualquer encontro. Não se enganem. Permitir que alguém os desrespeite é comprometer sua própria essência e dignidade. Cresci em um ambiente onde a violência e a miséria eram as regras. Desde cedo, fui obrigado a enfrentar a crueldade do mundo. Meus pais, trabalhadores humildes, eram frequentemente tratados com desprezo por aqueles que se consideravam superiores. Eu via a dor em seus olhos cada vez que eram humilhados e prometi a mim mesmo que nunca aceitaria tal destino. Na escola era alvo de zombarias e agressões. Meus colegas me ridicularizavam por minha aparência e pela falta de oportunidades. Um dia, um garoto mais velho tentou me intimidar. Ele se aproximou, me empurrando contra a parede esperando que eu recuasse. Mas nesses segundos cruciais, olhei diretamente em seus olhos. Não demonstrei medo. Minha postura era firme e meu olhar, inabalável. Naquele momento ele soube que eu não cederia. E ele recuou, deixando-me em paz. Conforme cresci, os desafios se intensificaram. Trabalhei em fábricas e campos onde os supervisores nos tratavam como menos que humanos. O desrespeito era constante e implacável. Vi colegas se curvarem à opressão, aceitando-a como inevitável. Mas eu, guiado pelos princípios estoicos, nunca permiti que alguém me tratasse como inferior. Sempre soube que, para sobreviver e prosperar, precisava estabelecer minha dignidade imediatamente. Uma noite, após um longo dia de trabalho, fui confrontado por um grupo de homens na rua. Eles riram e zombaram da minha aparência cansada. Um deles tentou me empurrar, esperando que eu me acovardasse, que me curvasse à sua arrogância. Nos momentos críticos, mantive minha posição. Fixei meus olhos nos dele e não desviei o olhar. Minhas mãos estavam firmes, minha postura ereta, e um olhar de determinação estava gravado em meu rosto. Eles recuaram, surpresos pela minha reação. Eu havia conquistado seu respeito sem proferir uma única palavra. Meus jovens, o respeito é conquistado instantaneamente, nos primeiros momentos de qualquer encontro. Vocês devem mostrar ao mundo que são dignos, que não tolerarão desrespeito de ninguém. É uma lição dura, mas essencial. Cada vez que permitimos que alguém nos trate com desdém, minamos nossa própria dignidade. Cada vez que recuamos diante de um insulto, perdemos um pedaço de nossa alma. Gradualmente, minha reputação cresceu. No trabalho fui promovido, não porque era o mais forte ou o mais inteligente, mas porque estabeleci um padrão de respeito. Meus colegas começaram a me ver como um líder, alguém que podia enfrentar qualquer adversidade sem se dobrar. Minha vida começou a melhorar, mas cada passo adiante foi conquistado pela força da minha vontade e pela minha recusa em aceitar desrespeito. Hoje estou diante de vocês, não como um homem perfeito, mas como alguém que aprendeu o verdadeiro valor do respeito. Minha jornada foi sangrenta e cheia de dor, mas cada cicatriz é um testemunho da minha força. Nunca permiti que alguém me tratasse como inferior, e é essa lição que desejo passar a vocês. A vida é cheia de crueldades e injustiças. Fui traído por amigos, enganado por aqueles em quem confiava, e humilhado por aqueles que se julgavam superiores. Mas em cada um desses momentos mantive minha dignidade. Recusei-me a ser definido pelas circunstâncias ou pelo julgamento dos outros. E foi essa determinação que me permitiu superar a adversidade e emergir mais forte. Minha jornada é uma prova de que o respeito não é dado, mas conquistado. É uma batalha constante, travada nos primeiros momentos de qualquer interação. Mostrem ao mundo que são dignos de respeito. Não permitam que ninguém os trate com desdém. Defendam sua dignidade com cada fibra do seu ser. E para vocês que estão assistindo a esta história,
Se estas palavras tocaram seu coração, se encontraram um reflexo de suas próprias lutas em minha narrativa, convido-os a se juntarem a mim nesta jornada de autodescoberta e crescimento. Inscrevam-se no canal, compartilhem suas próprias histórias e vamos construir juntos uma comunidade de apoio. Em uma pequena aldeia, cercada por montanhas e rios turbulentos, vivia um sábio estoico conhecido por sua incrível capacidade de enfrentar adversidades e manter sua dignidade intacta. Este homem, cujo nome era Eudoro, havia passado por muitas provações ao longo de sua vida. As marcas em seu rosto e corpo eram testemunhas de uma existência repleta de dor, mas também de uma força interior indomável. Eudoro era frequentemente procurado por jovens em busca de sabedoria e orientação. Ele os recebia em sua humilde cabana, onde compartilhava as lições que a vida lhe havia ensinado. Em uma manhã fria, um grupo de jovens chegou até ele, curiosos e ansiosos por ouvir suas palavras. Eudoro os acolheu e, sentado ao redor de uma fogueira, começou a contar uma história que carregava uma das lições mais importantes de sua vida. Meus queridos, a vida é um campo de batalha, e o respeito é uma das armas mais poderosas que podemos possuir. Aprendi desde cedo que a maneira como respondemos às situações define quem somos e como seremos tratados pelos outros. Vou contar-lhes uma história que marcou profundamente minha existência. Quando eu era apenas um garoto, vivia em um vilarejo onde a lei do mais forte prevalecia. Fui criado por meu avô, um homem sábio e justo, que me ensinou a importância da honra e da dignidade. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado, fui abordado por um grupo de jovens mais velhos que se divertiam humilhando os mais fracos. Eles começaram a zombar de mim, tentando me provocar e me fazer recuar. Senti o medo crescer dentro de mim, mas lembrei das palavras de meu avô. Nunca permita que alguém tire sua dignidade. Responda com firmeza e clareza, e ganhará o respeito até dos mais cruéis. Com essas palavras em mente, olhei diretamente nos olhos do líder do grupo, e em vez de recuar, mantive minha postura. Minha voz foi firme quando disse: "Não tenho medo de você. Minha honra é mais forte do que suas provocações." Houve um momento de silêncio. Os jovens não esperavam aquela reação. Naqueles segundos críticos, estabeleci minha posição. Eles perceberam que não me intimidariam facilmente. Eventualmente recuaram murmurando insultos, mas sem coragem de continuar. A partir daquele dia, ninguém mais ousou me desrespeitar abertamente. À medida que cresci, enfrentei desafios ainda maiores. Trabalhei em campos e fábricas, onde o desrespeito era rotina. Vi colegas serem humilhados e tratados como inferiores. Eu sabia que, para sobreviver naquele ambiente hostil, precisava reagir imediatamente a qualquer sinal de desrespeito. Treinei minha mente para ser rápida e assertiva, garantindo que minha dignidade permanecesse intacta. Certa vez, um supervisor particularmente cruel tentou me humilhar na frente dos outros trabalhadores. Ele achava que, por ser jovem e inexperiente, eu cederia facilmente. Mas, mais uma vez, olhei diretamente em seus olhos e respondi com firmeza: "Trato todos com respeito e espero o mesmo em troca. Não aceitarei ser tratado como menos do que sou." Minha resposta imediata e firme o desarmou. Ele não esperava que alguém tivesse coragem de se opor a ele daquela maneira. A partir daquele momento, ele passou a me tratar com um respeito relutante. Meus jovens, a vida me ensinou que não podemos permitir que ninguém nos desrespeite. Cada vez que aceitamos um tratamento indigno, enfraquecemos nossa própria essência. Devemos treinar nossas mentes para responder imediatamente, de forma firme e clara, a qualquer sinal de desrespeito. Essa é uma lição dura, mas essencial para viver com dignidade e honra. Minha jornada foi repleta de dores e provações. Fui traído, enganado e humilhado inúmeras vezes. Mas em cada um desses momentos mantive minha dignidade. Nunca permiti que alguém me tratasse como inferior. Minha força interior e meus bons atos me levaram aonde estou hoje. Sou respeitado não porque sou o mais forte ou o mais poderoso, mas porque nunca permiti que alguém tirasse minha dignidade. Lembro-me de uma noite em particular, após um dia exaustivo de trabalho. Fui abordado por um grupo de homens que tentaram me roubar e me humilhar, mas mantendo a lição de meu avô viva em minha mente, reagi imediatamente. Minha postura firme e meu olhar inabalável os desarmaram. Eles perceberam que eu não seria um alvo fácil e acabaram desistindo.
Hoje compartilho esta história com vocês na esperança de que aprendam a importância de responder imediatamente a qualquer desrespeito. Treinem suas mentes para serem rápidas e assertivas. Não permitam que ninguém os trate como menos do que são. A dignidade é a base sobre a qual construímos nossas vidas. Para aqueles que estão assistindo a esta história, se estas palavras tocaram seu coração, se encontraram um reflexo de suas próprias lutas em minha narrativa, inscrevam-se no canal, compartilhem suas próprias histórias e vamos construir juntos uma comunidade de apoio e resiliência. A vida é dura e repleta de desafios, mas com força interior e dignidade. No coração de uma cidade antiga entre ruas de pedra e edifícios desgastados pelo tempo, vivia um sábio estoico chamado Ariston. Conhecido por sua sabedoria e por sua presença imponente, Ariston era um homem solitário. Sua vida havia sido marcada por perdas e desafios que moldaram seu caráter, tornando-o frio e calculista aos olhos de muitos. Mas havia uma profundidade em sua solidão que poucos compreendiam. Os jovens da cidade frequentemente buscavam os conselhos de Ariston, fascinados por sua aura de mistério e força. Em uma tarde de inverno, um grupo de jovens se reuniu ao redor dele, ansiosos para ouvir suas palavras. Sentado em um banco de pedra, Ariston começou a compartilhar uma das lições mais importantes de sua vida, uma que ele esperava que ressoasse profundamente nos corações daqueles que o escutavam. Meus jovens, a vida é um campo de batalha, e a solidão pode ser tanto uma maldição quanto uma bênção. Muitos veem a solidão como algo triste e desesperador, mas para aqueles que aprenderam a dominar sua mente e suas emoções, ela se torna uma fonte inesgotável de força e sabedoria. Vou contar-lhes uma história que revela como minha solidão me moldou e como, através dela, encontrei minha verdadeira força. Quando era jovem, perdi minha família para uma doença devastadora. Fiquei sozinho no mundo, sem ninguém para me apoiar ou consolar. Nos primeiros dias, a dor da perda era insuportável, e o peso da solidão ameaçava esmagar meu espírito. Mas foi nesse momento de desespero que comecei a descobrir a verdadeira essência da filosofia estoica. Aprendi que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como reagimos a eles. Enfrentei insultos e desprezos por ser diferente, por ser solitário e reservado. Muitos me consideravam frio e calculista, e talvez eles estivessem certos. Usei minha solidão como uma armadura, uma defesa contra o mundo que parecia tão cruel. Treinei minha mente para ser afiada e rápida, sempre pronta para responder a qualquer desrespeito. Lembro-me de uma ocasião em particular, quando trabalhava como aprendiz em uma oficina. O mestre da oficina, um homem rude e impiedoso, gostava de humilhar seus aprendizes, especialmente os que considerava fracos. Certa vez, ele tentou me humilhar na frente dos outros, acreditando que minha solidão me tornava um alvo fácil. Mas ele não contava com a força que eu havia cultivado em meu isolamento. Olhei diretamente em seus olhos e com uma voz firme e clara disse: "Você pode tentar me humilhar, mas nunca tirará a minha dignidade. Sou mais forte do que você imagina." Houve um silêncio pesado na oficina. Meu mestre, pego de surpresa, recuou. Ele esperava submissão, mas encontrou resistência. A partir daquele dia, ele me tratou com um respeito relutante, incapaz de quebrar a determinação que minha solidão havia forjado. À medida que cresci, continuei a enfrentar desafios e provações. Trabalhei em muitos lugares, conheci muitas pessoas, mas sempre mantive minha postura firme. Minha solidão me ensinou a valorizar minha própria companhia, a encontrar força dentro de mim mesmo. Aprendi a não depender da aprovação dos outros e a nunca permitir que alguém me desrespeitasse. Houve momentos de extrema dor quando parecia que o mundo inteiro estava contra mim. Fui traído por aqueles em quem confiei. Fui alvo de mentiras e maledicências. Mas em cada um desses momentos, encontrei a força para seguir em frente. Lembrava-me das lições dos antigos estoicos, que enfrentaram adversidades com coragem e dignidade. E assim, continuei minha jornada, sempre firme, sempre determinado. Hoje, compartilho esta história com vocês na esperança de que compreendam o poder da solidão. Não vejam a solidão como um fardo, mas como uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Treinem suas mentes para serem rápidas e assertivas. Não permitam que ninguém os desrespeite. A dignidade é algo que ninguém pode tirar de vocês.
a menos que permitam. Para aqueles que estão assistindo a esta história, se estas palavras tocaram seu coração, se encontraram um reflexo de suas próprias lutas em minha narrativa, inscrevam-se no canal, compartilhem suas próprias histórias e vamos construir juntos uma comunidade de apoio e resiliência. A vida é dura e repleta de desafios, mas com força interior e dignidade, podemos superar qualquer adversidade. Minha jornada é prova disso. Cada cicatriz em meu corpo e alma é um testemunho da minha determinação de nunca aceitar o desrespeito. Encontrei força na adversidade e esperança no desespero, e é esta mensagem que quero compartilhar com vocês. Não importa quão sombria seja a sua jornada, a resiliência e a dignidade sempre prevalecerão. Obrigado por me ouvirem. Lembrem-se, a solidão não é um fardo, mas uma ferramenta para encontrar sua verdadeira força. Defendam sua honra com cada fibra do seu ser. E se esta mensagem ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias e lições de vida. Vamos juntos trilhar, em um vale solitário, cercado por montanhas que pareciam tocar o céu, vivia um sábio estoico, cujas cicatrizes de batalhas passadas eram visíveis em seu corpo e alma. Ele, que havia suportado as mais cruéis adversidades, estava prestes a compartilhar uma das lições mais valiosas de sua vida com um grupo de jovens discípulos. Sua voz, carregada de gravidade e dor, ecoava na clareira enquanto ele se preparava para falar sobre a importância dos primeiros 3 segundos em qualquer interação humana. Meus jovens, ouçam-me com atenção, pois o que vou lhes contar pode definir o curso de suas vidas. A vida é uma luta constante por dignidade e respeito. Desde o momento em que nos deparamos com outro ser humano, temos apenas 3 segundos para estabelecer nossa posição. Esses 3 segundos são decisivos. Eles determinam se seremos respeitados ou desrespeitados. Permitindo o desrespeito, comprometemos nossa própria existência e a integridade de nosso espírito. Cresci em um ambiente onde a violência e a miséria eram a norma. Desde criança, fui forçado a enfrentar a crueldade do mundo. Meus pais, trabalhadores humildes, eram frequentemente tratados com desprezo por aqueles que se julgavam superiores. Vi a dor em seus olhos cada vez que eram humilhados, e jurei a mim mesmo que nunca aceitaria tal destino. Na escola fui alvo de zombarias e agressões. Meus colegas me ridicularizavam por minha aparência e por não ter as mesmas oportunidades que eles. Um dia, um garoto mais velho tentou me intimidar. Ele se aproximou, empurrando-me contra a parede e esperando que eu recuasse. Mas, nos primeiros 3 segundos, olhei diretamente em seus olhos. Não demonstrei medo. Minha postura era firme e meu olhar implacável. Naquele momento ele soube que eu não cederia. E ele recuou, deixando-me em paz. À medida que cresci, os desafios se tornaram mais intensos. Trabalhei em fábricas e campos onde os supervisores nos tratavam como menos que humanos. O desrespeito era constante e implacável. Vi colegas se curvarem diante da opressão, aceitando-a como inevitável. Mas eu, guiado pelos princípios estoicos, nunca permiti que ninguém me tratasse como inferior. Sempre soube que, para sobreviver e prosperar, precisava estabelecer minha dignidade imediatamente. Uma noite, após um longo dia de trabalho, fui confrontado por um grupo de homens na rua. Eles riam e zombavam de minha aparência cansada. Um deles tentou me empurrar, esperando que eu recuasse, que eu me curvasse diante de sua arrogância. Nos primeiros 3 segundos mantive minha postura. Fixei meus olhos nos dele e não desviei o olhar. Minhas mãos estavam firmes, minha postura ereta, e uma expressão de determinação estampada em meu rosto. Eles recuaram, surpresos pela minha reação. Eu havia conquistado seu respeito sem dizer uma palavra. Meus jovens, o respeito é conquistado instantaneamente, nos primeiros segundos de qualquer encontro. Você deve mostrar ao mundo que é digno, que não tolerará desrespeito de ninguém. É uma lição dura, mas crucial. Cada vez que permitimos que alguém nos trate com desprezo, minamos nossa própria dignidade. Cada vez que recuamos diante de um insulto, perdemos um pedaço de nossa alma. Aos poucos, minha reputação cresceu. No trabalho, fui promovido, não porque era o mais forte ou o mais inteligente, mas porque estabeleci um padrão de respeito. Meus colegas começaram a me ver como um líder, alguém que poderia enfrentar qualquer adversidade sem se dobrar. Minha vida começou a melhorar, mas cada passo adiante foi conquistado com a força da minha vontade
e a recusa em aceitar desrespeito. Hoje, estou aqui diante de vocês, não como um homem sem falhas, mas como alguém que aprendeu o verdadeiro valor do respeito. Minha jornada foi sangrenta e cheia de dor, mas cada cicatriz é um testemunho de minha força. Nunca permiti que ninguém me tratasse como inferior, e é essa lição que quero transmitir a vocês. A vida é cheia de crueldades e injustiças. Fui traído por amigos, enganado por aqueles em quem confiava e humilhado por aqueles que se julgavam superiores. Mas em cada um desses momentos, mantive minha dignidade. Recusei-me a ser definido pelas circunstâncias ou pelo julgamento alheio. E foi essa determinação que me permitiu superar as adversidades e emergir mais forte. Minha jornada é um testemunho de que o respeito não é dado, mas conquistado. É uma batalha constante, travada nos primeiros 3 segundos de qualquer interação. Mostrem ao mundo que vocês são dignos de respeito. Não permitam que ninguém os trate com desprezo. Defendam sua dignidade com cada fibra de seu ser. E a vocês que estão assistindo a esta história, se essas palavras tocaram seu coração, se você encontrou um reflexo de suas próprias lutas em minha narrativa, convido você a se juntar a mim nesta jornada de autodescoberta e crescimento. Inscreva-se no canal, compartilhe sua própria história e vamos construir juntos uma comunidade de apoio e resiliência. Em um remoto templo nas montanhas, um sábio estoico, cujas cicatrizes físicas e emocionais contavam a história de uma vida de batalhas, encontrava-se diante de um grupo de jovens discípulos. Seu semblante era sério, suas palavras pesadas e cheias de sabedoria. Ele sabia que o respeito é conquistado nos primeiros 3 segundos de qualquer interação, e que permitir desrespeito é um erro fatal. Meus jovens, escutem com atenção. A vida é uma guerra constante, uma luta incessante por dignidade e respeito. Desde o momento em que nascemos, somos testados pelo mundo. Cada interação, cada encontro, é uma oportunidade para afirmar nossa força interior e mostrar que não toleramos desrespeito. Tenho uma história para compartilhar, uma lição que me custou caro aprender. Desde a minha infância, o desrespeito era uma presença constante. Cresci em um ambiente onde a pobreza e a violência andavam de mãos dadas. Meus pais, trabalhadores humildes, eram frequentemente desprezados pelos mais ricos e poderosos. Fui ridicularizado na escola por minha aparência simples e minhas roupas desgastadas. Cada insulto, cada risada cruel, foi uma cicatriz em minha alma jovem. Na juventude as coisas não melhoraram. Trabalhei em fábricas e campos onde os supervisores nos tratavam como menos que humanos. Vi meus colegas se curvarem ao desrespeito, aceitando-o como parte inevitável de suas vidas. Mas eu, alimentado pela chama do estoicismo, recusei-me a aceitar essa humilhação. Sabia que, para sobreviver e prosperar, precisava estabelecer meu valor nos primeiros 3 segundos de qualquer interação. Senhor, o desrespeito que enfrentei foi cruel e implacável. Trabalhadores como eu eram vistos como descartáveis, substituíveis. Os olhares de desprezo e as palavras venenosas eram constantes. Mas em cada uma dessas situações, mantive a cabeça erguida. Enfrentei cada desafio com dignidade e coragem, mostrando que não toleraria desrespeito. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, fui abordado por um grupo de homens na rua. Eles riam e zombavam de minha aparência cansada e de minhas roupas sujas. Um deles tentou me empurrar, esperando que eu recuasse, que eu me curvasse diante de sua arrogância. Mas nos primeiros 3 segundos, fixei meus olhos nos dele e não desviei o olhar. Minhas mãos firmes, minha postura ereta e uma expressão de determinação em meu rosto. Eles recuaram, surpresos pela minha reação. Eu havia conquistado seu respeito sem dizer uma palavra. Meus jovens, o respeito é conquistado instantaneamente, nos primeiros segundos de qualquer encontro. Você deve mostrar ao mundo que é digno, que não tolerará desrespeito de ninguém. É uma lição dura, mas crucial. Cada vez que permitimos que alguém nos trate com desprezo, minamos nossa própria dignidade. Cada vez que recuamos diante de um insulto, perdemos um pedaço de nossa alma. Aos poucos, minha reputação cresceu. No trabalho, fui promovido, não porque era o mais forte ou o mais inteligente, mas porque estabeleci um padrão de respeito. Meus colegas começaram a me ver como um líder, alguém que poderia enfrentar qualquer adversidade sem se dobrar. Minha vida começou a melhorar, mas cada passo adiante foi conquistado com a força da minha vontade
e a recusa em aceitar desrespeito. Hoje estou aqui diante de vocês, não como um homem sem falhas, mas como alguém que aprendeu o verdadeiro valor do respeito. Minha jornada foi sangrenta e cheia de dor, mas cada cicatriz é um testemunho de minha força. Nunca permiti que ninguém me tratasse como inferior, e é essa lição que quero transmitir a vocês. Senhor, hoje sei que minha força interior e meus bons atos me trouxeram até aqui. Cada desafio enfrentado, cada insulto ignorado, cada momento de dor suportado me fez mais forte. A vida é cruel e implacável, mas somos nós que escolhemos como responder a ela. Nos primeiros 3 segundos, mostramos ao mundo quem somos. Nunca se esqueçam disso. E a vocês que estão assistindo a esta história, se essas palavras tocaram seu coração, se você encontrou um reflexo de suas próprias lutas em minha narrativa, convido você a se juntar a mim nesta jornada de autodescoberta e crescimento. Inscreva-se no canal, compartilhe sua própria história, e vamos construir juntos uma comunidade de apoio e resiliência. Senhor, estou diante de Ti, não como um homem quebrado, mas como um espírito fortalecido pelas adversidades. Minha história é um testemunho da resiliência humana e da capacidade de encontrar propósito e significado, mesmo nos momentos mais sombrios. Que minha jornada possa servir como um farol para aqueles que ainda lutam, mostrando que, com fé e perseverança, a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. Minha história é um testemunho vivo de que o respeito não é dado, mas conquistado. Que cada um de vocês encontre a força para se levantar, enfrentar os desafios da vida e mostrar ao mundo que vocês são dignos de respeito, nos primeiros 3 segundos e em todos os momentos que se seguem. Na vastidão do cosmos, onde a eternidade se estende além da compreensão humana, um sábio estoico, marcado por cicatrizes visíveis e invisíveis, se ajoelha diante de Deus. A atmosfera é pesada com a história de uma vida de sofrimento e resiliência. Com voz firme, mas carregada de uma tristeza profunda, ele começa a narrar sua jornada. Senhor, Criador do Universo, venho até Ti não como um homem sem falhas, mas como alguém que enfrentou os fardos mais pesados que a vida pode impor. Minha jornada tem sido uma estrada de dor, de sangue e lágrimas. Hoje, em Tua presença, desejo compartilhar minha história, uma história de luta incessante e perseverança. Desde a infância, fui lançado nas garras da adversidade. Cresci na miséria, onde a fome era minha companheira constante e a desesperança minha única certeza. Vi minha família desmoronar sob o peso da pobreza, e enquanto meus amigos se entregavam às tentações de uma vida fácil, escolhi o caminho mais difícil, o caminho da virtude e da autodisciplina. Senhor, cada dia foi uma batalha. Fui forçado a enfrentar a brutalidade do mundo armado apenas com minha força de vontade. Meus pais sucumbiram ao peso da existência, deixando-me sozinho para enfrentar as trevas. Meus irmãos se afastaram, e eu me tornei um estranho em minha própria casa. Na solidão de minha dor, encontrei a chama da resiliência. Aprendi a forjar minha própria coragem no calor das adversidades. Na juventude, a vida não foi menos cruel. Trabalhei incansavelmente em trabalhos extenuantes, minhas mãos calejadas e meu espírito constantemente testado. Muitos dos que considerei amigos me traíram, atraídos pela promessa de riquezas fáceis e prazeres imediatos. Fui ridicularizado e humilhado, mas nunca permiti que esses insultos apagassem a chama da minha integridade. Senhor, houve momentos em que a dor parecia insuportável. Noites intermináveis em que o sono me abandonava, dias em que a fome e o cansaço quase me derrotavam. Mas, mesmo nesses momentos, mantive minha fé. Eu sabia que minha jornada tinha um propósito maior e que cada obstáculo era uma oportunidade de crescimento. Minha trajetória foi marcada por sangue e lágrimas. Vi a morte de perto, senti a traição em minha pele e suportei a dor de perder aqueles que amava. Mas nunca me rendi ao ódio ou à amargura. Escolhi a compaixão e a empatia, reconhecendo que todos ao meu redor também lutavam suas próprias batalhas. Busquei consolo nos ensinamentos dos grandes filósofos estoicos. Suas palavras foram meu farol na escuridão. Acreditei que, apesar de toda a dor e sofrimento, havia um propósito maior para minha existência. Cultivei a autodisciplina, transformando minha angústia em força e minha desesperança em sabedoria. Cada golpe que recebi foi um passo a mais em direção à verdadeira compreensão de mim mesmo e do mundo. Senhor,
estou diante de ti, não como um homem quebrado, mas como um espírito fortalecido pelas adversidades. Minha história é um testemunho da resiliência humana e da capacidade de encontrar propósito e significado mesmo nos momentos mais sombrios. Hoje, enquanto falo contigo, sinto o peso de cada cicatriz em minha alma. Mas essas cicatrizes são símbolos de minha força e resiliência. Elas me lembram de cada desafio que superei e de cada lição que aprendi. Senhor, agradeço por cada desafio que me fez mais forte, por cada dor que me trouxe sabedoria e por cada momento de desespero que me levou a esta compreensão profunda da vida. Que minha jornada possa servir como um farol para aqueles que ainda lutam, mostrando que, com fé e perseverança, a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. E a vocês, que estão assistindo a esta história, se essas palavras tocaram seu coração, se você encontrou um reflexo de suas próprias lutas em minha narrativa, convido você a se juntar a mim nesta jornada de autodescoberta e crescimento. Inscreva-se no canal, compartilhe sua própria história e vamos construir juntos uma comunidade de apoio e resiliência. Minha vida foi uma prova constante de que a verdadeira força reside em nossa capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Encontrei luz nas trevas, propósito na dor e esperança na desesperança. E é essa mensagem que quero compartilhar com o mundo. Não importa quão sangrenta e dolorosa seja sua jornada, a resiliência e a sabedoria podem surgir das cinzas do sofrimento. Senhor, minha história é uma prova viva de que a verdadeira grandeza não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de superá-las. Que minha vida sirva como inspiração para aqueles que lutam e sofrem, mostrando que a luz da esperança nunca se apaga, mesmo nas horas mais escuras. Na imensidão do universo, onde o tempo e o espaço se encontram, um sábio estoico, marcado pelas cicatrizes da vida, finalmente encontra-se na presença de Deus. A atmosfera é densa, impregnada com o peso de uma existência carregada de sofrimento. O sábio, com roupas esfarrapadas e o corpo coberto de cicatrizes, se ajoelha diante do Criador e começa a narrar sua história. Sua voz é forte, mas cada palavra carrega uma tristeza profunda. Senhor, Criador de tudo que existe, venho até ti como um homem que suportou os fardos mais pesados que a vida pode impor. Minha jornada tem sido uma estrada longa e sangrenta, repleta de dor e sofrimento. Hoje, em tua presença, desejo compartilhar minha história, uma história de luta incessante e perseverança. Desde a infância fui lançado às garras da adversidade. Cresci na miséria, onde a fome era minha companheira constante e a desesperança minha única certeza. Vi minha família desmoronar sob o peso da pobreza, e enquanto meus amigos se entregavam às tentações da vida fácil, escolhi o caminho mais difícil, o caminho da virtude e da autodisciplina. Senhor, minha vida foi uma batalha constante. Fui forçado a enfrentar a brutalidade do mundo armado apenas com minha força de vontade. Meus pais sucumbiram ao peso da existência, deixando-me sozinho para enfrentar a escuridão. Meus irmãos se afastaram, e eu me tornei um estranho em minha própria casa. Na solidão de minha dor, encontrei a chama da resiliência. Aprendi a forjar minha própria coragem nas adversidades. A juventude foi igualmente cruel. Trabalhei incansavelmente em trabalhos extenuantes, minhas mãos calejadas e meu espírito constantemente testado. Muitos dos que considerei amigos me traíram, atraídos pela promessa de riquezas fáceis e prazeres imediatos. Fui ridicularizado e humilhado, mas nunca permiti que esses insultos apagassem a chama da minha integridade. Senhor, houve momentos em que a dor parecia insuportável, noites intermináveis em que o sono me abandonava, dias em que a fome e o cansaço quase me derrotavam, mas mesmo nesses momentos mantive minha fé. Eu sabia que minha jornada tinha um propósito maior e que cada obstáculo era uma oportunidade de crescimento. Minha trajetória foi marcada por sangue e lágrimas. Vi a morte de perto, senti a traição em minha pele e suportei a dor de perder aqueles que amava. Mas nunca me rendi ao ódio ou à amargura. Escolhi a compaixão e a empatia, reconhecendo que todos ao meu redor também lutavam suas próprias batalhas. Busquei consolo nos ensinamentos dos grandes filósofos estoicos. Suas palavras foram meu farol na escuridão. Acreditei que, apesar de toda a dor e sofrimento, havia um propósito maior para minha existência. Cultivei a autodisciplina,
transformando minha angústia em força e minha desesperança em sabedoria. Cada golpe que recebi foi um passo a mais em direção à verdadeira compreensão de mim mesmo e do mundo. Senhor, estou diante de Ti, não como um homem quebrado, mas como um espírito fortalecido pelas adversidades. Minha história é um testemunho da resiliência humana e da capacidade de encontrar propósito e significado, mesmo nos momentos mais sombrios. Hoje, enquanto falo contigo, sinto o peso de cada cicatriz em minha alma, mas essas cicatrizes são símbolos de minha força e resiliência. Elas me lembram de cada desafio que superei e de cada lição que aprendi. Minha história é um testemunho da capacidade humana de encontrar luz nas trevas e propósito na dor. Espero que minha jornada possa inspirar outros a não se renderem ao desespero, a não se deixarem consumir pela mediocridade, que encontrem em si mesmos a força para lutar, a sabedoria para perdoar e a coragem para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E a vocês, que estão assistindo a esta história, se essas palavras tocaram seu coração, se você encontrou um reflexo de suas próprias lutas em minha narrativa, convido você a se juntar a mim nesta jornada de autodescoberta e crescimento. Inscreva-se no canal, compartilhe sua própria história e vamos construir juntos uma comunidade de apoio e resiliência. Senhor, agradeço por cada desafio que me fez mais forte, por cada dor que me trouxe sabedoria e por cada momento de desespero que me levou a esta compreensão profunda da vida. Que minha jornada possa servir como um farol para aqueles que ainda lutam, mostrando que, com fé e perseverança, a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. Descubra a arte da aceitação. Lições estoicas para uma vida plena e serena. Inscreva-se agora no nosso canal Sabedoria Estoica e comece sua jornada de autodescoberta. Na jornada da vida, devemos aprender a arte da aceitação e do desapego. Assim como uma árvore flexível sobrevive às tempestades, nós também precisamos nos adaptar às mudanças e fluir com as correntes do destino. A verdadeira liberdade reside na capacidade de aceitar o que não podemos controlar e liberar nossas expectativas sobre o que deveria ser. Neste momento presente, convido você a refletir sobre a lição estoica da aceitação. Olhe para dentro de si mesmo e reconheça que a única constante na vida é a mudança. Ao invés de resistir às circunstâncias, abrace-as com serenidade e compreensão. Entenda que as dificuldades são oportunidades disfarçadas e que cada desafio é uma chance de crescimento e aprendizado. Lembre-se, nobres buscadores da verdade, que a felicidade genuína não está na busca incessante por controle, mas sim na rendição ao fluxo da vida. Cultive a arte de viver no momento presente, apreciando cada instante como uma dádiva preciosa. Liberte-se das amarras do passado e das preocupações com o futuro e encontre a paz interior que só a aceitação pode oferecer. Portanto, deixe ir o que não pode ser mudado e abrace com gratidão aquilo que está ao seu alcance. Desperte para a verdadeira liberdade que vem da aceitação incondicional da vida como ela é. Que esta lição estoica seja uma luz em seu caminho, guiando-o em direção à paz e à serenidade. Se você está pronto para abraçar a verdadeira liberdade que vem da aceitação incondicional da vida, clique no link de inscrição abaixo e junte-se à nossa comunidade de buscadores da paz interior e da serenidade. Na busca pela excelência e realização pessoal, devemos nos erguer diante das adversidades com a força de um leão e a serenidade de um sábio. A vida é um campo de batalha onde o verdadeiro guerreiro não se deixa abater pelas dificuldades, mas as encara como oportunidades de crescimento. Em cada obstáculo, há uma lição a ser aprendida, uma chance de fortalecer nossa resiliência e desenvolver nossa sabedoria. Lembrem-se, nobres ouvintes, que somos os arquitetos de nosso próprio destino. Não permitam que circunstâncias externas determinem sua felicidade. Cultivem a virtude da equanimidade, mantendo a mente serena diante das tempestades da vida. Aceitem o que não podem mudar e ajam com coragem para transformar aquilo que está ao seu alcance. A grandiosidade reside na simplicidade dos valores estoicos, a busca pela verdade, a prática da justiça, o cultivo da coragem e a gratidão pelo que temos.
Não se deixem seduzir pelas promessas vazias do mundo material. Busquem a riqueza interior que vem do autoconhecimento e da conexão com algo maior que nós mesmos. Portanto, ergam-se, ó almas corajosas. Despertem o potencial adormecido dentro de vocês e abracem a jornada rumo à autenticidade e plenitude. Que cada passo dado seja um testemunho de sua força interior e determinação. O poder está em suas mãos para moldar o futuro que desejam. Avante, rumo à grandeza. Início do vídeo. Desafie-se a ser mais do que você imagina. Inscreva-se agora no nosso canal Sabedoria Estoica e comece sua jornada de autotransformação hoje mesmo. Fim do vídeo. Se você está pronto para abraçar o caminho da sabedoria estoica e transformar sua vida, clique no link de inscrição abaixo e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade e da excelência. Descubra o poder transformador da gratidão. Lições estoicas para uma vida plena e significativa. Inscreva-se agora no nosso canal Sabedoria Estoica e embarque nesta jornada de autodescoberta. Na busca pela sabedoria e serenidade, os estoicos nos ensinam a importância da prática da gratidão. Em um mundo repleto de desejos insaciáveis e expectativas irreais, a gratidão nos lembra das bênçãos que já possuímos e nos reconecta com a beleza simples da vida. Hoje, convido você a mergulhar na profunda lição estoica da gratidão. Olhe ao seu redor e perceba as inúmeras dádivas que a vida lhe oferece: o calor do sol, o frescor da brisa, o sorriso de um amigo. Cada momento é uma oportunidade para expressar gratidão e reconhecer a abundância que nos cerca. Entenda, nobres buscadores da verdade, que a verdadeira riqueza não está na quantidade de bens materiais que possuímos, mas sim na apreciação sincera do que já temos. Ao cultivar uma atitude de gratidão, transformamos até os momentos mais desafiadores em oportunidades de crescimento e aprendizado. Portanto, celebre cada pequena vitória, cada sorriso compartilhado, cada desafio superado. Cultive a gratidão como uma semente preciosa em seu coração e veja-a florescer em uma vida plena de significado e propósito. Que esta lição estoica seja um lembrete constante do poder transformador da gratidão em nossas vidas. Se você está pronto para cultivar uma vida de gratidão e abundância, clique no link de inscrição abaixo e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade e do bem-estar. Descubra o poder transformador da coragem. Lições estoicas para uma vida plena e corajosa. Inscreva-se agora no nosso canal Sabedoria Estoica e embarque nesta jornada de autodescoberta. Em um mundo marcado pela incerteza e pela volatilidade, os estoicos nos oferecem a valiosa lição da virtude da coragem. Diante dos desafios e das adversidades, é a coragem que nos permite enfrentar o desconhecido com determinação e bravura, guiando-nos pelo caminho da excelência e da realização pessoal. Hoje, convido você a refletir sobre o significado profundo da coragem estoica. Reconheça que a verdadeira coragem não se limita a atos heróicos ou grandiosos, mas se manifesta nas escolhas cotidianas que fazemos para seguir nosso caminho com integridade e convicção. Compreenda, nobres buscadores da verdade, que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. É a força interior que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar contra nós. A determinação de persistir diante das dificuldades e adversidades. Portanto, fortaleça seu espírito e confie em sua própria capacidade de superar os desafios que a vida lhe apresenta. Cultive a coragem como uma virtude essencial em seu caminho de autodescoberta e crescimento pessoal, e permita que ela o guie na busca pela excelência e pela realização de seus sonhos mais profundos. Que esta lição estoica seja um farol de inspiração em sua jornada rumo à grandeza. Nas áridas terras da Grécia Antiga, ecoou uma frase que ecoa através dos séculos: Molon Labe. Proferida pelo lendário rei espartano Leônidas, essa expressão latim significa sem trégua, sem rendição. Ela encapsula a essência estoica da resistência inabalável e da determinação feroz diante das adversidades. Neste vídeo, vamos explorar o significado profundo dessa frase e como podemos aplicar seus ensinamentos em nossas vidas hoje. Os espartanos, conhecidos por sua disciplina feroz e coragem indomável, encarnavam os ideais estoicos em sua forma mais pura. Para eles, render-se não era uma opção.
Antes preferiam a morte honrosa a curvar-se diante do inimigo. Molon Labe representava não apenas uma recusa em se render, mas também uma afirmação de dignidade e autenticidade diante das circunstâncias adversas. Na filosofia estoica encontramos paralelos claros com esse espírito resiliente dos espartanos. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder reside na aceitação do que está além do nosso controle e na coragem de agir com virtude, independentemente das consequências. Molon Labe nos lembra da importância de permanecer firmes em nossos princípios e valores, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Assim como os espartanos enfrentaram as hordas persas na batalha de Termopilai, cada um de nós enfrenta batalhas diárias em nossas vidas. Pode ser a luta contra a injustiça, a resistência contra a adversidade ou a busca pela autenticidade e integridade. Em momentos como esses, Molon Labe nos inspira a permanecer fortes, perseverantes e fiéis a nós mesmos. Não importa o quão difícil seja o caminho. Portanto, que possamos incorporar o espírito estoico de Molon Labe em nossas vidas, enfrentando nossas batalhas com dignidade, coragem e determinação. Que possamos recusar-nos a nos render diante das provações da vida, mantendo-nos fiéis a nossos valores mais elevados e perseverando mesmo diante das adversidades mais difíceis. Que Molon Labe seja mais do que uma frase do passado, mas sim um lema que nos guie na busca pela excelência e pela verdadeira realização.